Você já conseguiu implementar a lógica de persistência na sua aplicação web .NET Core e agora quer começar a implementar a lógica de negócio? Então fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, nesse segundo vídeo sobre a implementação de uma arquitetura web em .NET Core, se você não assistiu o primeiro vídeo, não deixa de assistir, Então lá no primeiro vídeo a gente implementou a persistência da aplicação, Então mostramos como organizar a aplicação e mostramos os principais componentes. No vídeo de hoje a gente vai começar a mostrar como implementar a lógica de negócio da aplicação, Então como a gente estruturou na arquitetura que a gente está propondo aqui para que vocês implementem. O objetivo dessa arquitetura, mais uma vez, é dar facilidade, bastante produtividade ao desenvolvedor. Então, continua seguindo aí a gente nesse vídeo. Então, só relembrando que aqui a nossa arquitetura, a gente definiu em 9 passos para criar essa aplicação web. Então, no último vídeo a gente começou a criar o projeto Core, criou a parte de entidades, criou a parte de projeto de persistência. Dentro desse projeto Core, no vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando aqui com a interface de serviço e com os DTOs, os objetos DTOs, caso eles sejam necessários aí na aplicação. O DTO é um padrão do projeto que vai ser utilizado para transferência de dados entre o servidor da aplicação e a view, onde vai ser exibido os dados. Então o que acontece é que nem sempre todos os dados que estão dentro do banco de dados, ou da tabela, vão ser necessariamente exibidos para o usuário. Também pode acontecer o contrário, Além dos dados que estão numa tabela, então você pode precisar de outros dados, talvez de uma combinação de uma tabela. E a forma de a gente estar transportando esses dados, entre o que está lá dentro do core da aplicação, da minha camada de serviço e a minha view, é através dos objetos DTOs. Então, dentro dessa arquitetura, eu não estou utilizando o DTO criando um DTO para cada objeto, para não haver repetição de dados, mas eu só estou criando DTOs quando eles são necessários. Então, quando eu preciso de menos dados ou quando eu preciso mais dados do que as minhas entidades contêm, Então, aqui eu estou implementando aqui a minha classe de serviço, Veja que na minha classe de serviço, em alguns momentos eu utilizo a minha própria entidade, Então, por exemplo, quando eu vou editar, inserir ou obter o objeto autor, então eu trabalho diretamente com a entidade. Mas em alguns casos, então, por exemplo, aqui no obter nome ordenado de forma descendente. Então, aqui, esse obter por nome, não estou trazendo todos os dados da entidade autor, eu só estou trazendo aqui os dados aí que estão disponíveis aí através do autor do DTO. Então, o autor DTO aí, no meu caso aqui, eu implementei aí como objeto que só tem aqui a string nome. Às vezes você tem entidades que tem 20 e 30 campos, e aí na hora de você consultar, você não precisa trazer os 20 e 30 campos, Lembrando que isso aí vai ser uma transferência através da web, Então, uma transferência de dados. Então, quanto mais dados você tiver trafegando, mais lenta também vão ser as respostas da sua aplicação, principalmente quando você tem muitos dados aí que estão trafegando, por exemplo, várias linhas de registro que vão estar sendo resultados aí da sua consulta. Então, o DTO ele vai servir para simplificar esses resultados, e trazer só aquilo que eu preciso. Então, mostrando isso aqui na prática, dentro do projeto Core, que a gente está implementando agora, eu vou criar aqui duas pastas. A primeira pasta aqui, só para organizar esses objetos DTOs. E dentro dessa pasta DTO, agora eu vou criar aqui a minha primeira classe, adicionar nova classe. Vou criar um DTO aqui para autor DTO. Uma prática que eu gosto de usar para não ter erro em relação aos campos que vão ser utilizados, sempre lembrar de colocar essa classe como pública, para que ela possa ser acessada, Então aqui está dentro do core DTO. Já que eu vou utilizar campos selecionar alguns campos da entidade autor, Então eu vou lá e copio os campos que eu estou utilizando. No caso aqui é só o nome, Então eu vou lá e copio o nome. Então está lá criado o meu aluno DTO. Então só para colocar aqui outro exemplo, eu vou colocar aqui uma nova classe chamada livro DTO. Então essa classe livro DTO ela vai conter, por exemplo, ISBN, nome, mas eu não vou querer ID editora. Eu vou copiar aqui essa classe. Então imagine que é uma consulta que vai retornar o ISBN, o nome do livro, mas ao invés do ID editora, essa consulta ela vai retornar o nome da editora, certo? Então eu vou trocar esse campo aqui para, ao invés de retornar ID editora, ele vai retornar string
nome editora. Então, seguir esse padrão de nomes, né, que a gente está utilizando aqui nas entidades, também usar nos DTOs, e a gente vai ver que mais tarde a gente vai seguir esse mesmo padrão aqui dentro dos ViewModel. Então, o próximo passo aí, dentro dessa arquitetura, é a gente gerar aqui as interfaces de serviço, né? Então, eu vou criar aqui uma pasta Service para colocar essas interfaces de serviço, e eu vou adicionar aqui uma nova interface chamada eAutoService, certo? Então, eu vou adicionar aqui essa interface. Então, ela vem em branco, e agora eu vou adicionar aqui o código dessa interface. Esse código, os métodos que vão conter nessa interface, eles vêm da fase de análise projeto, né? Então, quem acompanhou os vídeos aí no canal sobre a fase de análise projeto, então, esses métodos, eles foram gerados, né? Então, foram métodos que originalmente vieram das classes Control, né? No modelo de análise, e depois viraram métodos aqui de projeto, né? Então, dentro de AutoService, para quem acompanhou os vídeos aí do canal, então foram gerados aqui o método editar. Então, eu estou passando aqui o autor, inserir autor, obter, retornando um autor, obter por nome, então ele retorna um enumerável de autor, e o autor DTO aqui nessa consulta aqui, obter por nome ordenado descendente, né? Então aqui ele está dando erro, né? Porque eu tenho que colocar a referência aqui using core DTO, e aqui está implementado a minha interface de serviço. Então o mesmo vai ser feito aí para as outras interfaces. E para finalizar a implementação da lógica do negócio, a gente vai implementar essa lógica propriamente dita, né? Para isso a gente vai criar um novo projeto, né? Então esse projeto é um componente, né, separado, né? A gente vai ver que essa divisão em projetos, né, que na verdade são componentes, vão gerar DLLs distintas, né, na compilação aí pelo .NET, vai facilitar muito na hora da gente começar a fazer os testes das classes que a gente está criando, certo? Então, seguindo aí o quarto passo, a gente vai implementar aqui as minhas classes de serviço. Essas classes de serviço, elas vão estar implementando as interfaces que foram definidas lá no core. Então, mas aqui eu tenho uma implementação concreta dessas classes, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, autor, editora, service, baseado no projeto do GitHub que está disponível aí na descrição do vídeo. E aqui eu vou estar implementando dentro desse projeto service o código de negócio da aplicação. Então, colocando aqui essa etapa em prática, eu vou criar aqui um novo projeto, adicionar novo projeto dentro da minha solution, biblioteca de classe do .NET Core, né? Atenção aí à seleção, e eu vou chamar esse novo projeto de Service, onde vai estar a implementação concreta de todas as minhas classes de serviço, né? Então, aqui, mais uma vez, ele gera, a gente vai excluir essa classe, ela não é necessária. E agora eu vou implementar aqui, fazer a implementação concreta de AutoService, né? Então, para isso eu vou criar aqui uma classe, adicionar nova classe, que eu vou estar chamando essa classe aqui de AutoService, e agora essa classe AutoService, ela vai implementar AutoService que está lá no projeto Core, né? Então, por que ele não está referenciando aqui? Porque o meu projeto de serviço, ele ainda não está referenciando esse projeto Core, né? Então, eu vou adicionar aqui a minha dependência, adicionar referência a projeto, então, adicionar referência ao projeto Core. Então, Service agora depende do projeto Core, e agora aqui eu consigo fazer a importação, né? Que foi porque eAutoService não ficou como público, né? Então, estou colocando eAutoService como público. Aí agora eu posso fazer using core service. Então, aqui ele já implementa aqui a interface de serviço, né? Então, uma maneira de eu gerar os métodos para implementar todas essas interfaces, né? Implementar aqui a interface com todos os membros aqui explicitamente, né? Então eu tenho duas formas aqui, ó, ou implemento a interface ou implemento explicitamente, só que eu colocando aqui o nome completo. Não, aqui eu vou implementar a interface,
Então ele já traz a assinatura de todos os métodos, né, lança na exceção Not Implement Exception. Então aqui eu vou fazer uma mágica, né, e aqui ele vai gerar. Na verdade eu estou copiando um código que eu já tenho para facilitar e encurtar o vídeo, e aí eu vou explicar o código para vocês, certo? Então o que foi que eu fiz aqui nessa classe? Então a classe de serviço agora, ela referencia a biblioteca context, e usando o construtor, né, eu estou passando qual é o contexto que eu vou usar. Então essa aqui vai ser a forma de eu fazer a injeção de dependência, né? Então veja que aqui ele está, em nenhum momento eu dou um new biblioteca context, né? Porque a instância desse biblioteca context que vai ser utilizada para essa classe de serviço vai ser injetada através da arquitetura. Então aqui eu tenho o primeiro método inserir, né? Veja que é uma boa prática em todos os métodos eu colocar um comentário, né, no método, né? Então no método inserir ele recebe o dado de autor, então ele chama o contexto, né, que é o padrão de projeto Unity of Work, que já vem implementado, né, que a gente não precisou gerar nada, já vem disponível na arquitetura.net. Então aqui a gente adiciona o autor e eu chamo o comando context.savechange. Esse savechange é a simulação, é como se fosse o commit que eu estivesse dando no banco de dados, né? Então toda vez que eu faço uma operação que altera o banco de dados, eu tenho que chamar o comando savechange. E aqui eu estou retornando o ID do autor, né, caso seja necessário aqui após a operação de inserir. Então aqui eu tenho o meu segundo método de editar, né? Então ele retorna aqui o ano de nascimento. Então se o ano de nascimento for menor do que 1000, então ele retorna uma exceção de serviço. Essa exceção de serviço, eu coloquei ela aqui dentro do service também, né? Então ela está só estendendo o System Exception. E aí eu crio uma exceção específica para a camada de serviço. Eu tenho o método remover, né? Então no método remover ele busca o autor pelo ID, depois ele remove, e como é alteração no banco de dados, ele faz o save change, né? Então eu tenho um método iQueryAutor, aqui ele está dando erro, né? Porque eu tenho que usar a biblioteca aqui do link, né? Que a gente vai explicar aí nos próximos vídeos, né? Então aqui eu já resolvi. Então aqui eu fiz uma consulta retornando todos os autores, né? Então a utilização do Entity Framework e do link, né, que é uma maneira de eu estar trabalhando com o Entity Framework, que a gente vai estar explicando aí com mais calma aí nos próximos vídeos aí do canal. Então no obter todos eu chamo esse getQuery, que ele retorna todos os itens. Quando eu quero o get número de autores, aqui também eu estou usando o link, né? Então dado que eu tenho um contexto, eu pego todos os autores e faço o count. Obter autor pelo ID, então pelo ID aqui ele está retornando, fazendo a consulta, né, getQuery, onde automodel ID autor igual ao ID que ele está passando, e aqui ele retorna o elemento na posição 0, certo? Que é o primeiro elemento aqui da fila. E por fim, a utilização de uma consulta com o DTO, né? Então ele está retornando os dados de autor, ordenado de forma descendente pelo nome, só que o resultado, ao invés dele retornar a entidade do tipo autor, ele retorna um autor, uma enumerable, né, de autores DTOs, né? Então aqui finalizamos, né, a implementação das classes que vão ser necessárias aí para que a gente possa implementar a lógica de negócio da aplicação, lembrando que essa lógica vai depender muito do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, né? Então você tem que precisar conhecer bem do negócio, ter feito uma boa análise de requisitos, ter feito uma boa fase de projeto da aplicação, para que você saiba identificar quais são os métodos que vão ficar aí em cada classe de serviço. Então nos próximos vídeos a gente vai estar implementando agora uma camada view usando o ASP.NET Core. Também vamos estar fazendo a ligação, né, das classes, fazendo a injeção de dependência. Então aguardo vocês nos próximos vídeos, não percam, um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.